É de cilindro, vamos fazer rapidinho. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Ele me diz o seguinte, ó, que a empresa tem lá os grãos armazenados no silo e só tem um caminhão para transportar. Quer saber quantas viagens esse caminhão vai ter que dar? Como é que nós temos que saber isso, galera? Primeiro é o seguinte, o caminhão, ele me disse aí que tem capacidade de 20 metros cúbicos. Ou seja, imagine o seguinte, se esse silo ali cheio tivesse exatamente 20 metros cúbicos, quantas viagens que o caminhão daria? Só uma. Agora, se esse silo tivesse 30 metros cúbicos, quantas viagens o caminhão daria? Teria que ser 2. Porque na primeira ele ia levar 20, que é o máximo, e ainda ia faltar 10, então ele ia ter que dar outra viagem com esses 10. Se o silo tivesse 60 metros cúbicos, quantas viagens daria? Em cada viagem ele só pode levar 20. Para levar 60, ele teria que dar 3 viagens, porque em cada viagem ele levaria 20, né? Ó. 20 mais 20 mais 24, 60. Como se eu dividisse 60 por 20, dá 3, então ele tem que levar 3 viagens. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos ver quanto de volume nós temos aqui, para saber quanto o caminhão tem que carregar. Então vamos calcular primeiro o volume de grãos que tem aí. Ó. Só que esse silo, ele tem o seguinte, ó, ele é formado por um cilindro mais um cone. Então eu tenho que calcular separado. Eu vou chamar de volume 1 e volume 2. Volume 1 vai ser o do cilindro e o volume 2 vai ser o do cone aqui em cima. Vamos começar calculando o volume do cilindro, que é o volume 1. Como é que calcula o volume do cilindro? Eu posso considerar que é a área da base vezes a altura. Quem é a base dele? Um círculo. Qual é a área da base? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então o volume desse cilindro vai ser o seguinte, o π ele me diz para utilizar como 3. Então fica 3 vezes o seu raio. Qual é o raio da base desse cilindro aqui? Ó? Já me deu aqui o raio. Ó. Daqui para cá a medida é 3, então o raio é 3. 3 ao quadrado. Uma coisa que a gente tem que observar é isso aqui também. Ó. Algumas questões já trazem um raio, outras questões nos dão o diâmetro. Ó. Se ele desse a medida todinha daqui para cá, ó, por exemplo, 6, eu tenho que ver que o raio é metade disso, certo? Então vocês têm que ter cuidado com isso, ele está dando o diâmetro ou o raio. Se for o diâmetro, o raio é metade. Se for direto o raio, pode colocar o valor lá. Vezes a altura do cilindro. Qual é a altura do cilindro? Ó, a altura do cilindro aqui é quanto? 12. Então esse volume 1 vai ficar, ó, 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 12 vai dar quanto? Ah, ao invés de multiplicar 27 vezes 12, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 3 vezes 12 aqui primeiro, que dá 36. Vezes o 3 ao quadrado, que é 9. Aí fica mais fácil para multiplicar. É 36 vezes 9. Então agora eu vou multiplicar aqui 36 vezes 9. 6 vezes 9 é 48. Vai 4. 9 vezes 3, 27 mais 4, 31. 318 metros cúbicos. Fazendo a multiplicação bem rápida aqui para não perder muito tempo. Agora o volume do cone, galera. Do cone aqui em cima. O volume do cone é a mesma fórmula do cilindro, só que dividido por 3. Eu pego πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Π é 3, então já posso cortar com esse 3 aqui de baixo, ó, que ele me deu a aproximação do π para 3. Então fica o raio ao quadrado. Qual é o raio da base desse cilindro? Observe que a base do cilindro é a mesma base do cilindro, não, do cone. É a mesma base do cilindro, então o raio também é 3. Então fica 3 ao quadrado vezes a altura, que é 3. O volume 2 é igual a 27 metros cúbicos. Então o volume total aí vai ser a soma desses dois volumes, que é 318 mais 27. 318 mais 27 dá quanto? 338, 345 metros.
Então, quantas viagens esse caminhão precisa dar? Bom, se em cada viagem ele leva 20 metros cúbicos, eu divido 345 dividido por 20. 345 dividido por 20, ó, vamos lá, vamos ver aqui quanto vai dar. Pego primeiro o 34 aqui por 20, dá por 1. 1 vezes 20 é 20, sobra 14, desce o 5. 140 por 20 dá por 7, porque 7 vezes 2 é 140. Aí vai sobrar alguma coisa aqui, ó, eu vou ter que colocar uma vírgula. Ó, fazer mais compassado aqui. 145. Fazer essa divisão bem para cá, para não ficar em cima da letra. 345 dividido por 20, galera. 34 dá por 1. 1 vezes 20 é 20, sobra 14, desce o 5. 145 por 20 dá 7. 140, sobra 5. Aí agora, como 5 é menor que o 20, eu vou colocar um 0 e uma vírgula. Opa, mas nem preciso terminar mais. Por quê? Porque eu quero saber o número mínimo de viagens. Se eu tenho que dar 17, alguma coisa, tem como eu ter, por exemplo, 0,5 viagem? Tem como eu ter uma 0,5 viagem? Tem como eu ter, por exemplo, 2 viagens, 2,5, 2 viagens e meia. Tem como eu ter meia viagem, galera? Tem? Não tem como ter. Ou seja, se ele der 17, vai faltar, porque tem essa outra parte aqui. Então ele precisa dar quantas viagens? 18. Porque eu não tenho como dar meia viagem. A meia viagem ela se torna uma. Então eu tenho que dar 18 viagens. Porque se eu pegar 17 viagens, imagina o seguinte, 17 viagens. Cada viagem ele leva quanto? 20 metros cúbicos. Então se eu multiplicar 17 vezes 20, eu vou ter 340. Mas lá no silo eu tenho quanto de volume? 345. Ainda vai faltar 5 metros cúbicos. Ou seja, ele tem que dar mais uma viagem para carregar esses 5 metros cúbicos. Então ele tem que dar 18 viagens. Ok?